E hoje eu vou mostrar para vocês as 3 opções de layout do apartamento Pacatuba. Meu nome é Valentina, sou arquiteta. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, já se inscreve e me segue nas outras redes sociais. Lá eu consigo postar um pouco mais do dia a dia, né? Sou um pouco mais presente do que aqui. E vocês acompanham um outro tipo de conteúdo mais rápido por lá também. No processo do projeto, a gente sempre faz as plantas de layout. E aí na planta de layout, que é onde a gente consegue posicionar o mobiliário, mostrar para o cliente as posições de planta. Então, se a gente vai mudar a porta, vai derrubar a parede, é nessa etapa que a gente consegue conversar sobre as possibilidades que o apartamento tem. Esse apartamento Pacatuba é um apartamento pequeno, desses novos que estão sendo entregues. Não é um apartamento estúdio, ele tem 3 quartos, porém é um apartamento de parede estrutural. Você já conhece, eu já trouxe outros projetos desse tipo de construção. E a gente não pode demolir nada, né? Então, até tomada a gente tem que pensar em outras soluções para acrescentar pontos de tomada. Mas mesmo com essa limitação, né, de não poder quebrar a parede, a gente conseguiu desenvolver alguns layouts um pouco diferentes. Eu quero mostrar para vocês um pouquinho de cada. Vamos lá? Ó, e aqui eu vou mostrar para vocês primeiro a planta original que a construtora entrega, certo? Essa aqui é a planta humanizada, que eles entregam para os clientes entenderem mais ou menos o que é que está acontecendo no apartamento. Então, aqui na entrada, né, a gente tem a entrada do apartamento, é a entrada única. Eles colocaram aqui uma mesa quadrada, que se eu não me engano é um sofá-banco. Aí, observem que eles colocam a TV aqui, e aí fica essa TV um pouco inclinada para o sofá. E eles também deixaram uma abertura bem grande, tanto aqui da cozinha, quanto aqui da parte dos quartos. Foi um ponto que eu trouxe até para os clientes. A gente tem aqui a cozinha, né, que é uma cozinha linear. Essa varanda, e aí observem que a gente não pode demolir isso aqui, nem isso aqui, porque é estrutural. A única alvenaria que pode mexer seria essa, que é drywall, e se eu não me engano, essa aqui também. Aí aqui a gente tem os 3 quartos. Esse quarto vai ser da filha, esse vai ser o escritório, e aqui a suíte do casal. A gente tem 2 banheiros, né, então sendo um suíte e um social. Só para vocês conhecerem a planta. E aqui é a nossa primeira opção. Essa primeira opção é uma opção onde eu não mexi muito na questão de intervir no apartamento. Então, se vocês observarem, as paredes, elas estão, né, sem nenhuma alteração. As aberturas, né, a abertura aqui da cozinha, a abertura aqui dos quartos, a gente continuou. Então, a ideia é que a gente tem aqui a entrada do apartamento. Eu trouxe uma mesa mudando só a posição, mas uma mesa quadradinha. Aqui nesse painel, eu pensei em um painel de canto, para que a gente consiga ter essa visão, né, da varanda, daqui do sofá, mesmo que fique um pouco inclinado, mas que ele abrace aqui essa parede. E aqui nesse hall eles também me pediram a rede, né? Eles queriam muito a rede. Então eu trouxe a rede nessa primeira opção, nesse hall. E aí, quando eles forem guardar essa rede, ela ficaria aqui, e a gente poderia até pensar em uma estrutura de marcenaria para essa rede ficar guardada. Aqui desse lado da cozinha, eu pensei em trazer uma marcenaria, né, que ela também abraça, e aí serve de abertura tanto aqui para a sala quanto para a cozinha. A gente teria mais armários, que a cliente, inclusive, pediu muito armário, muito espaço de armazenamento. Aqui na varanda a gente tem um cantinho do café, e aí a parte social ficaria assim, justamente do jeito que foi entregue. Aqui nesse primeiro quarto, que é o quarto da filha, eu trouxe uma opção onde ela teria uma mesa de trabalho aqui um pouco maior. É uma criança que ela tem necessidade de ter um espaço para se maquiar, é uma criança vaidosa. E a minha cliente falou, pode ser uma mesinha que ela use para fazer os dois. Mas aí nessa opção ela teria uma mesa um pouco maior para ela ter os dois usos. Então, maquiagem e estudo separado. Aqui a gente teria um armário, né, para ela, com as aberturas porta de giro, um espaço para brincar e aqui a caminha dela encostada nessa parede. Aqui nesse segundo quarto, que é o escritório, eu trouxe uma proposta onde eles teriam uma mesa de trabalho maior, dando para 2 pessoas ao mesmo tempo, no caso o casal, um armário aqui no fundo e essa cama encostada na janela. Já no quarto deles, eu trouxe, né, nessa primeira proposta entrada, a gente teria esse armário aqui linear também. Eles queriam uma cama queen, então é interessante a gente deixar isso claro, né, que é uma cama um pouco maior que o convencional. Isso aí atrapalha um pouco. Aqui desse lado eu trouxe uma penteadeira, que ela é mesa de cabeceira, é uma solução que eu uso bastante. E desse lado uma mesinha solta, para que eles consigam usar esse espaço aqui do armário sem tanto problema, né? Então, quando quiser usar esse espaço, eles podem mover essa mesa e acessar ali até o fundo. Essa parede da TV, eu tô pensando em trabalhar uma sapateira, eles têm muitos sapatos. Então, quanto mais espaço para guardar, melhor. Os 2 banheiros, a ideia deles é que esse banheiro suíte, ele continue com o revestimento da construtora, a gente vai entrar somente com
uma bancada de marcenaria e o banheiro social, a gente vai revestir todo novo, né? Então vai trocar os revestimentos e fazer um banheiro mais arrumado. Aqui eu gosto muito de trazer um pouco do que eu estou pensando para eles entenderem. Então, por exemplo, sabe aquela marcenaria que ela abre para a cozinha e para a sala? Seria algo mais ou menos assim. A gente podia até trabalhar aqui uma bancada americana, mas que tem esse armário. Aqui é outra ideia que eu trouxe para eles verem o que eu estou falando. Aqui no quarto da filha, eu trouxe aqui a ideia da penteadeira, mesa de estudos. Então, a gente teria uma bancada maior que tem as duas funções, para não ficar uma coisa só, né? Para ela ter mais espaço, tá vendo? Então, a ideia seria essa. E na mesa de cabeceira, que funciona como penteadeira, seria algo nesse estilo. Um espaço reduzido, né, ali, no mínimo, mas que ela consiga ter o espaço destinado à maquiagem. Ó, confesso que eu amo essa parte de layout, a gente consegue brincar bastante, talvez explorar um pouco da criatividade um pouco mais nessa primeira etapa. E o legal é que o cliente, no final, ele pode pegar a solução de um quarto da 1, com a área social da 2, e criar uma terceira ou quarta solução. E a gente cria um layout totalmente novo. Então, as afinidades de opções são enormes, né? A gente tem muitas possibilidades para trabalhar esses apartamentos. Pode ser que para você pense em uma solução que funcione para você, mas a gente está pensando na realidade dos meus clientes, tá bom? Então vamos ver agora a opção 2. Ó, e na opção 2, eu já fiz uma coisa aqui diferente. Vocês perceberam que o sofá que antes era nessa parede, eu inverti. Então, o que era aqui passou para cá. E aí, dessa forma, a gente vai conseguir ter mais parede para o painel da TV. Lembra que a TV ficava mais ou menos por aqui? E aí, a gente não consegue trabalhar muito bem esse painel, porque a parede é bem pequenininha. Então, a gente troca, o sofá vem para cá e a TV ao contrário. Dessa forma, a gente vai fechar essa parede, né? Então, esse aqui a gente vai construir, trazendo até uma porta aqui, ou deixar só o vão mesmo. E desse lado a mesma coisa, vejam que eu fechei para a gente trazer privacidade para o setor íntimo, né? Então esses quartos ficam mais fechadinhos. Eu amo essa solução. E aí nessa opção eu já trouxe uma mesa redonda para eles verem, né, como seria isso. Ela também me falou que prefere a mesa redonda. Aqui a minha ideia é que a gente tenha um móvel único, que ele vem aqui funcionando da sala até a varanda, né? Então, uma unidade só, mas ele funciona aqui como rack, aqui como cantinho do café, um bar, enfim. Enfim, ele tem essa multifunção, mas que seja linear. Trouxe a rede para a varanda, que logicamente é o local mais óbvio que a gente coloca a rede. Também aqui um pontinho de plantinha. A cozinha não tem muito o que falar, porque é o que temos. É que eu só trouxe um ponto de marcenaria para a gente ter dispensa para essa cozinha. E agora vamos aos quartos. Uma das coisas que a filha me falou, né, ela mandou um áudio, gente, muito fofa, é que ela queria um quarto que tivesse a temática de casinha, talvez fosse a cama em formato de casinha, enfim. E aí nessa opção eu já trouxe a cama para cá, logo na entrada do quarto, e pensei em trabalhar esses dois móveis, a cama e a mesinha, nesse formato, né, trabalhando essa coisa mais infantil da casinha. E aqui a mesa fica um pouco menor, então é a segunda opção. E joguei o guarda-roupa para cá. Então veja que a gente tem um pequeno espaço aqui de parede, porque já é janela, e esse armário ele viria profundidade normal, e aqui nesse canto profundidade reduzida, que seria um armário para brinquedos e afins, né, para a gente conseguir aproveitar a parede toda. E aqui também a gente tem um ar-condicionado, então teria que ser um armário, não sei, talvez que não fosse até o teto, trazer alguma solução para isso. Já aqui, né, no quarto escritório, eu trouxe a mesa um pouco menor. Essa ideia aqui é uma ideia que eu trouxe de referência, eles gostaram, eu apliquei. Onde a cama fica aqui, essa bancada vem de fora a fora, a gente aproveita aqui para guardar livros. E aqui o guarda-roupa nessa lateral, então a gente teria somente um espaço de mesa de trabalho. E para finalizar o quarto do casal, a única diferença é que a gente teria uma mesa fixa desse lado, em vez de ser uma mesa solta, né? A penteadeira continuaria aqui e aqui eu tirei também a sapateira. Então a gente teria armário, duas mesas fixas, né? Talvez uma marcenaria aqui trabalhada, enfim. E essa parte da TV mais livre para eles conseguirem circular melhor nesse quarto. Oh, eu trouxe até essa referência que é da Clara Narras. Eu amo esse projeto e todos os projetos dela, onde ela faz essa ideia, tá vendo? Da continuidade. Ó. É um armário só, né? Uma marcenaria só. Que ela funciona aqui como banco, mais um banco para sala, aqui um cachepô. Enfim, eu gosto dessa ideia. A minha cliente também gosta de coisa contínua, então eu trouxe para ser uma referência aqui para esse móvel. Aqui é a referência que eu falei, que é inclusive a referência que eles gostaram na etapa de briefing, que seria, tá vendo, essa cama, que ela vem aqui combinando com essa bancada, então aqui a gente tem armário, a cama também é uma marcenaria para guardar coisas, porque todo espaço aqui tem que ser bem aproveitado. E aqui o quarto da filha, ó,
nessa coisa da casinha que ela me pediu, então eu trouxe como referência. Amei essa solução ali da área social, eu acho que essa coisa da continuidade da sala com a varanda dá uma amplitude para o espaço, é um apartamento pequeno, mas aí quando a gente trabalha com as soluções mais lineares e contínuas, a gente traz essa sensação realmente de ser um ambiente maior. E outra coisa que eu amo nessa solução é a gente deixar a parte íntima privativa. É muito normal a gente ficar de pijama em casa e quando a gente recebe visita, inclusive, eu tive essa experiência da minha infância. Meus pais sempre foram de receber gente em casa. E a nossa casa é muito aberta. Então, eu sempre tive essa questão de estar de pijama e ter gente na sala e ali eu ficar meio esperando as pessoas irem embora. Então, quando a gente deixa essa parte íntima mais fechada, a pessoa que está de pijama no quarto, ela consegue ir para o banheiro, consegue circular por ali, trocar de roupa, tomar um banho, sem que a visita necessariamente veja essa logística. Então, eu amo fazer isso, eu trago sempre essa solução para os meus clientes, porque realmente traz essa sensação de privacidade, que não é nem só sensação, é realmente privacidade, porque a gente está fechando esses espaços, né? Geralmente eu entrego para os meus clientes duas opções, mas aqui eu fiz uma terceira para que a gente consiga mostrar as possibilidades mesmo que a gente tem nesse caso. Quando a gente consegue, a gente mostra mais do que duas, tá? Mas o padrão são duas. E aí nessa terceira eu já brinquei um pouco também, então veja que tem um pouco de cada, né? Aqui eu continuei com o sofá nessa parede porque eu acho que funciona um pouco melhor, mas eu não fechei aqui, né? Então a gente teria essa abertura e teríamos uma bancada americana para criar realmente essa integração dos dois espaços. Talvez aqui ter armário, eu acho que faz sentido para a gente aproveitar o espaço o máximo possível. Esse banco ele pode ficar aqui embaixo, tem até uma solução que eu fiz em outro projeto, depois eu mostro para vocês. Enfim, aqui eu mudei também, então na primeira opção a gente tinha a mesa quadrada nessa posição, na segunda uma redonda, e nessa terceira eu mudei só aonde essa mesa ia ficar, só para eles verem, né, as possibilidades. Mas ela já tinha me dito que queria a redonda, enfim. E aí aqui a gente tem a mesa quadrada encostada aqui, a gente consegue ter essa circulação dos dois ao redor dela mesmo, eu gosto disso. Aqui eu pensei em uma prateleira aérea, de fora a fora, para que a gente consiga ter novamente essa continuidade, né? Não sei se prateleira aérea, não sei se um rack, alguma coisa assim que pegue esses dois espaços. Aqui a gente vai ter, e aí uma coisa também que eles queriam era um sofá retrátil, então é interessante eu mostrar, deixa eu voltar aqui, ó. Eu sempre trago essa representação do sofá maior para eles verem como ficaria, né? Mas aqui nessa eu coloquei ele como se fosse ele puxado mesmo, para eles verem que tem esse espaço. Aqui a gente coloca, né, novamente a rede, eu só inverti aqui o cantinho do café. E aqui vamos para os quartos, que é a coisa que mais muda mesmo. Nesse quarto da filha, eu já fiz uma outra proposta, né? Então, a gente vai aproveitar essa parede toda para armários. A gente vai ter armário. Armário aqui nesse cantinho dessa porta. Tá vendo que a porta abre, mas ainda sobra um dente de parede? Então, a gente pode deixar essa porta parando aqui. A circulação acontece. E aqui no fundo, armários. A gente consegue ter essa bancada grande nessa opção. A cama dela aqui. E brincar também com a cabeceira aqui nessa parte da janela. Eu gosto. Deixando essa parte aqui mais livre, né, para circulação. Aqui no escritório, eu já fiz uma outra proposta. Eles gostaram muito da cama aqui, mas eu quis mostrar como seria se a cama não fosse grudada na janela. Então, a gente desgruda essa cama, tem aqui essa mesa, né, maior e um armário de canto, tá? Spoiler, eles quiseram a cama aqui e essa opção do layout do armário de canto para aproveitar melhor o espaço. Só para vocês ficarem sabendo qual foi a opção escolhida. Aqui na suíte eu trouxe uma outra proposta que eu gosto também, que a gente encosta um pouco essa cama, não gosto dessa parte, mas eu gosto daqui, que é quando a gente coloca essa penteadeira na entrada, então não tem aquela entrada chapada de MDF, né? A gente tem uma mesinha com espelho, aqui fica o canto da maquiagem dela, que é nessa circulação, que tá sem uso, né? Não necessariamente. A gente pode brincar com o armário aqui de canto, trabalhar aqui talvez um nicho para ser mesa de cabeceira. Infelizmente, esse outro lado perde a mesa de cabeceira. Aqui eu também mantive a sapateira. Eu acho que é uma coisa que eles vão precisar mesmo. E aí é isso. Eles têm mais espaço aqui de troca de roupa. Mas esse lado da cama fica sem essa mesinha de cabeceira. Agora vamos às referências, né? Então, aquela parte da marcenaria que eu falei, né? Da gente manter isso aqui aberto, mas trazer esse balcão com armários, talvez esse espaço aqui para o banco. Ó, e aqui, como eu falei, né? Logo na chegada dessa suíte, você não vai ver o fundo do armário. Você vai ver aqui a mesinha a penteadeira dela, então você vê um elemento decorativo. Seria mais ou menos isso aqui mesmo, ó. Eles entram e aí a mesa dela vem para cá, espelho aqui, o banquinho, né? E lá no fundo o quarto acontecendo. Seria tipo isso mesmo, ó.
certo? E aqui a referência do guarda-roupa da filha. Lembra que eu falei que teria profundidade aqui menorzinha? Então, eu pensei em algo nesse sentido. O armário aqui de guarda-roupa e aqui um espaço para colocar brinquedos que, quando ela crescer, pode virar um estante para livros ou outros hobbies, né? Porque ela vai crescer e aí brinquedos podem ser substituídos mesmo. E aí, qual foi a opção que vocês mais gostaram? Vocês misturariam um pouco de cada? Eu amei a parte social da 2 aqui pra gente. Eu amo essa coisa da gente ter a continuidade, como eu falei. Eu gosto da suíte com aquela a penteadeira ali na entrada pra gente não entrar no quarto e dar de cara com um painel de MDF chapado, né? Pra gente brincar com esses cantos mesmo que a gente pode aproveitar para guardar coisas e para usar mesmo. Porque quanto menor o apartamento, mais a gente precisa aproveitar cada espacinho dele. Então, eu trouxe várias soluções e aí vai depender muito do que eles gostam, da rotina deles, o que é prioridade, né? A gente estuda muito isso na etapa de briefing, mas agora, né, quando a gente começa a realmente colocar em desenho e planta e discutir qual é a melhor opção para vocês. E a próxima etapa é apresentar o 3D, que é quando a gente define o layout, né? A gente já definiu. Eu vou apresentar agora o 3D para eles e depois é só o executivo e começar a obra. Esse é o projeto Pacatuba e eu quero trazer outras soluções de layout, outros projetos, outros tipos de vídeos para cá também. Então ativa as notificações, me segue nas outras redes sociais, @7x1 em todas elas. Eu tô literalmente em todas as redes sociais. E é isso, gente. Um beijo e até!